Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Como não achassem por onde fazê-lo entrar, por causa da multidão, subiram ao telhado da casa e, levantando as telhas, por aí desceram o leito em que se achava o paralítico e o colocaram no meio da sala diante de Jesus. Evangelho de Lucas 5:19. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, pelas quais o corpo é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Jorge, Espírito Protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: responsabilidade perante o lar. Pratique a tolerância. Não condene, não censure, nem menospreze pessoas diferentes de você. Sugestão para prece: prece rogando a Deus o estímulo à tolerância e à indulgência. Vamos, nesse instante, criar um quadro mental de Jesus. Aquele quadro que mais gostamos. E vamos perceber que Jesus nos envolve, Jesus começa a se irradiar e todo o fluido de luz adentra o nosso ser. Tudo em nós começa a se modificar, as nossas células começam a ter mais vida, todos os nossos órgãos começam a trabalhar com mais potência, afastando de nossos órgãos todas as enfermidades. E vamos, nesse instante, pedir a Jesus que nos ajude a ser mais tolerantes, a desenvolver a paciência no ambiente doméstico, respeitando a esposa, respeitando o marido, respeitando os filhos respeitando os pais. Que o ambiente doméstico seja um local de harmonia, de paz, onde possa desenvolver a bondade. E que assim possamos também no ambiente do trabalho, no ambiente da escola, em todos os ambientes em que estivermos, continuar a irradiação do amor vivido, experimentado, sentido em nosso lar. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus. Meus amigos, hoje nós teremos a reunião pública na cidade de Nova Monte Verde, mas online. Sempre a cada 15 dias nós vamos lá em Nova Monte Verde. E hoje nós vamos fazer a nossa reunião online pela plataforma Zoom. Então, durante o dia, nós estaremos divulgando o link da nossa reunião para os amigos participarem conosco. E na próxima sexta-feira, nós estaremos lá em Nova Monte Verde, tá? Queremos dizer aos amigos que ontem nós iniciamos o estudo daquela obra maravilhosa, a obra Direção no Centro Espírita. Essa obra aqui, ó, muito maravilhosa, muito boa. Primeira aula, nós falamos sobre Deus, a direção divina, como que é organizado as coisas nos seus mínimos detalhes, tudo tem controle. É muito bom essa obra. Daqui no dia 9 de maio, nós vamos estudar o segundo capítulo. Então, nós estamos estudando às quintas-feiras. Aí, uma quinta-feira, nós temos a reunião administrativa para deliberar sobre ações da Casa Espírita. E na outra quinta nós estudamos uma obra. E no caso, nós estamos estudando essa obra, a Direção no Centro Espírita. Tá bom?
A primeira aula foi direção divina e a próxima vai ser sobre direção de Jesus. Olha, se eu fosse você, eu programava e organizava a agenda para no dia 9 de maio estudarmos o segundo capítulo, tá bom? É 1 hora de duração, então a gente estuda das 7h30 às 8h30 da noite, aqui do horário do Mato Grosso. Então, meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Ante a palavra do Cristo. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseies, não te julgues assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, agosto de 1962, e também no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 118. Meus amigos, como o próprio Emmanuel nos diz aqui, né, que o Evangelho de Jesus, ele não veio para um determinado grupo, né, ele veio para a humanidade
inteira. Porque a palavra de Jesus, a palavra do Cristo, ela é vida e é espírito. Então, a palavra do Cristo, ela tem vida e ela provoca vida. Pode ver que quando a gente faz a prece, uma prece profunda, uma prece sentida de verdade, o ao mentalizar a figura de Jesus, nós criamos esse quadro mental e ao mentalizar Jesus, só o fato de nós criarmos esse quadro mental da mentalização de Jesus provoca o equilíbrio necessário que tanto precisamos. Provoca em muitos a cura, a reorganização celular, porque nós vamos mentalizar a força de Jesus. Assim como Jesus fazia lá há mais de 2000 anos atrás, quando ele materializou-se entre nós. Então, trazer essa figura do Cristo para junto de nós é trazer todo aquele fluido, toda aquela força magnética que era exercida por Jesus lá. E a mesma potência vai trazer para nós. Então, vai reorganizar nosso campo celular, reorganizar o nosso campo magnético, vai potencializar as vibrações nossas, vai potencializar o amor existente dentro de nós. Então, veja a potência que é mentalizar Jesus. E no fato de mentalizar Jesus, não é a mentalização de Jesus no sentido de causar espanto nas pessoas, de trazer Jesus para Jesus derrotar, matar meu inimigo. Não, não é destruir o meu inimigo, porque Jesus não destrói, Jesus é amor. A força magnética do Cristo traz esse equilíbrio para nós. Veja que nós ainda temos muita dificuldade porque nós ficamos mentalizando vibrações magnéticas doentias. É uma notícia que a gente vê na televisão, é uma notícia que a gente recebe pelo WhatsApp, né? Um vídeo ruim, um vídeo de assassinato, um vídeo de pessoas xingando, maltratando a outra, humilhando a outra. Então, esses tipos de vídeos, ou de áudios, ou de mensagens escritas, quando a gente traz para junto da gente, a gente suja todo o nosso campo magnético com essas vibrações. E aí isso causa na gente transtorno, porque a gente se desequilibra, a gente adoece. Como a gente já comentou aqui, a água é o maior poder de absorção magnética. Então, num ambiente que as pessoas estão em desarmonia, a água também é doente, porque toda desarmonia é absorvida pela água. Então, veja a importância que nós temos de mudar nossos sentimentos, nossos padrões vibratórios. Esses dias atrás eu estava em desequilíbrio e dizia coisas é, que eu não faria nunca, mas a gente fica num estado de raiva, porque às vezes a gente fica lendo mensagens, fica vendo vídeos no YouTube, fica vendo outros tipos de situações que vão sujando o nosso campo celular, o nosso campo magnético. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai irradiar coisa ruim. Porque a gente traz isso para dentro da gente. Isso chama invigilância. Por isso que é importante a reorganização celular nossa com a mudança de padrão vibratório. Então, a mudança do padrão vibratório. Olha, se você vai ver que aquela mensagem, aquele vídeo vai te desequilibrar, não vê. Nós temos o controle sobre nós. Não podemos dizer que a carne é fraca. Não, a carne não manda no espírito, a não ser aqueles espíritos que são viciados,
Então, aqueles espíritos viciados, seja na droga, no sexo, na comida ou na maledicência, então esses espíritos viciados viciaram a carne. Então, a carne vai criar um tipo de dependência de algo. Está faltando aquilo no meu organismo, aí o meu organismo provoca a necessidade de. Então, nesses casos, estão os dois, a matéria e o espírito viciados, né? Então, a gente vê que a palavra de Jesus, a palavra do Cristo, ela é vida. O próprio Jesus diz aqui no Evangelho de João: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, elas são para sempre. Elas perduram para sempre. Então, o dia que nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes religiosos, nos nossos ambientes sociais, nós buscarmos viver as palavras do Cristo, tudo se transformará. Aí não terá mais necessidade da doença, não terá mais a necessidade da morte do nosso corpo. Por quê? Nós nos tornamos pessoas melhores. E como a gente se torna pessoas melhores, os nossos corpos não vão ficar doentes, porque o espírito está melhor, né? O espírito melhorou. Então é isso que nós temos que buscar. Só que a gente vê hoje que o mal, ele está encurralado. O mal está encurralado, ele está tipo num curral, num determinado cercado, e ali ele está sendo pressionado a mudar. O mal tem que mudar, o mal tem que melhorar. Só que o mal está gritando tanto, ele está falando demais, e dá a ideia que o mal está instalado na Terra. Então, são os últimos irmãos que estão aí resistente ao bem, criando mecanismos do mal, estão utilizando de meios religiosos, de meios políticos, de meios sociais, de meios econômicos, usando todos os meios possíveis para impor, para empoderar as pessoas no sentido do mal. E cabe a cada um de nós hoje. Então, hoje nós somos convidados por Jesus a nos modificar dentro dessa estrutura. Ou a gente quer a permanência do mal, ou a gente quer a permanência do bem. Porque o mal não vai mais conseguir ficar na Terra. Não vai. Então, assim, hoje nós estamos tendo a nossa última encarnação aqui na Terra, se nós não melhorarmos. Se a gente continuar divulgando o mal, compartilhando nas nossas redes sociais o ódio, a deserção, querendo acabar com pessoas que são diferentes da gente. Então, se a gente continuar nessa vibração, nessa sintonia, nós seremos exilados da Terra. Nós não teremos a chance de continuar aqui. Não teremos. Só vão continuar aqui as pessoas que forem mansas e pacíficas. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Então, só os mansos e pacíficos é que vão herdar a terra. Aqueles que estão utilizando das religiões, da política, da economia, de várias estruturas, inclusive da imprensa, se nós estamos utilizando, eu aqui, nesse canal, utilizando de meios para poder afrontar o Evangelho de Jesus, para afrontar a prática do Cristo, eu não vou ficar aqui mais. Eu serei exilado, né? Então, cada um de nós tem que, a partir de hoje, eu sempre digo, não é causar medo nas pessoas, mas é urgente a necessidade da mudança íntima. Então, nós precisamos modificar, porque o mal está gritando mesmo. E ele vai espernear, mas ele não vai mais ficar aqui. Ele vai ser retirado da terra. Então, cabe a nós colaborar com Jesus. Então, meus amigos, delonguei aqui na nossa conversa, vamos fazer prece e pedir a Jesus todos os dias para que a gente não caia, para que a gente não vacile, para que a gente modifique o nosso íntimo, senão a gente não vai ficar aqui.
né? Então, oremos. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer as mensagens que todos os dias o Emmanuel traz para nós, ainda mais agora refletindo o Evangelho de João, que é um evangelho muito profundo, muito espiritual, que vai trabalhando em nós os conceitos do amor, da fraternidade, da bondade, afastando de nós todo tipo de violência, seja violências pelos pensamentos, violências pelas palavras, pelas nossas atitudes, que as vibrações de nosso ser possam ser vibrações mais de acordo com o Evangelho de Jesus. Olhe, Jesus, por todas as famílias, por todas aquelas pessoas que estão doentes, doentes da alma, doentes do corpo físico, que o seu amor envolva todos os irmãos, principalmente aqueles que manipulam, que traz transtorno, desequilíbrio para a humanidade. Que esses irmãos possam repensar sua caminhada, mudando de acordo com o Evangelho de Jesus. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.